Eu nunca imaginei que pneumonia fosse algo tão grave e que trazia muitos prejuízos para uma pessoa infectada com a pneumonia. Mas tive a experiência, vi de perto o que aconteceu com meu filho e nesse vídeo eu vou te contar e te alertar também. Você é mãe, tem irmão pequeno, sobrinho, para que você fique alerta aos sinais e não espere muito tempo para correr e buscar ajuda, tá certo? E exigir ajuda, porque às vezes você vai no hospital e no hospital você não é atendido como deveria, não é examinado, não é passado exame para ver o que está acontecendo, simplesmente passa um remedinho e manda para casa. Não é assim que acontece? Foi isso que aconteceu com meu filho também. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender tudo o que aconteceu, vou mostrar alguns vídeos de como meu filho ficou e como foi o tratamento dele para que ele melhorasse, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Então, gente, eu já vou explicando para vocês como tudo aconteceu, tá? Com meu filho. Ele tava com a tossezinha, uns 4 dias tossindo. Daí eu tinha pegado uma ficha para ele ir pra médica, né? Do postinho mesmo, pra passar alguma coisa para ele, entendeu? Para aliviar essa tosse. Só que ele não tava tossindo com frequência, era uma tossezinha que vinha em algumas vezes assim no dia, pouquinho, ele tossia e já passava. Daí depois ele começou com a coriza, né? Corizando. E aí eu já fiquei, né, preocupada. Só que aí, antes da gente ir para essa consulta com a médica no postinho, no dia 4 de fevereiro, ele já adoeceu. Ele acordou, deu febre nele e dor abdominal. Levei para o hospital. Chegando no hospital, passaram soro, passaram xarope e de pirona para ele e mandaram para casa. No mesmo dia eu tive que voltar no hospital à noite, saí de lá 2 horas da manhã com ele. E aí no sábado eu fui 2 vezes, né? Essa outra vez foi à noite, eram umas meia-noite por aí. Saí de lá 2 horas da manhã, do sábado pro domingo. O médico só examinou meu filho com aquele aparelho de ouvir, porque eu pedi, passou o mesmo medicamento, falou que a escuta dele estava ok, estava ótima. Mandou para casa. A gente chegou em casa já 2 horas da manhã e meu filho não dormiu. Passou a madrugada inteira reclamando de dor na barriga. E quando foi no domingo de manhã, eu voltei pro hospital, já estavam 2 médicos. E o meu filho passou por todos os 2 médicos e eles também não examinaram meu filho, não passaram nenhum tipo de exame e passou só medicamento lá no hospital, xarope, e receita para me comprar medicamento na farmácia para ele ficar tomando, né, de horário assim. Fui na farmácia, comprei os medicamentos que ele mandou, fiquei dando pro meu filho os medicamentos, mas não adiantava. Parece que não passava o que ele estava sentindo. Daí ele tomava o medicamento, dava uma aliviada na hora, mas logo em seguida já vinha de novo, ele já começava a abusar de novo. E eu, meu Deus, isso não tá certo. E ele sentindo dor na barriga, aí já começou a ficar sem comer, né? Desde o sábado que ele ficou sem comer. Sem comer, e aí quando foi na segunda-feira, levei ele novamente pro hospital. Chegando lá, já tinha outro médico. Ele examinou meu filho. Quando eu falei que o principal queixa dele era o abdômen que estava doendo, ele já foi pegar na barriga do meu filho, já foi olhar, pediu o raio-x, pediu o exame de sangue. Quando ele viu o raio-x do meu filho, ele, meu Deus, não fizeram raio-x nele não das outras vezes que você veio. Ele disse, eu vim pra cá 3 vezes, 4 com essa, e só você pediu o raio-x. Ele botou a mão na cabeça assim, ficou super preocupado, falou, meu Deus, esse menino tá com pneumonia, ele tem que ser internado urgente. Aí foi que começou, né, a regulação para Maceió, para colocar. E aí isso foi de manhã, né, e a gente ficou lá no hospital daqui da minha cidade até a noite esperando a regulação sair, porque só sai quando tá certo para ir para um determinado hospital para fazer a internação, né? E aí a gente foi, chegando lá, eles fizeram todos os procedimentos, né, colocaram no antibiótico. Ele já estava aqui no antibiótico, assim que ele viu, ele já passou logo o antibiótico para esse problema aí de pneumonia. E chegando lá, eles continuaram, né, com antibiótico e fizeram todos os procedimentos lá. E aí meu filho passou, né, na segunda, terça, quarta. Ele ainda estava melhorzinho. A barriga dele estava um pouco grande, já saiu daqui grande, com a barriga um pouco, sabe, bem alta. E aí, quando foi na quarta-feira, de quinta para quarta-feira, ele já queria parar de andar, não queria mais andar no hospital. A gente estava caminhando no hospital, ele não queria mais. Já ficou meio por ali, só querendo ficar em cima da cama. E aí seguiu dessa forma. Quando foi... Aí ele ficou sem querer andar, né? De quarta, quinta, sexta. Quando foi sexta-feira, ele acordou 5 horas da manhã, gritando, com muita dor aqui no peito.
e na barriga. A médica que veio fazer a visita no plantão, eu falei para ela dessa situação, ela falou que ia passar o raio-x para ele na sexta-feira e não passou. E o meu filho continuava muito abusado, reclamando de dor nessa região. Sábado veio outra médica, eu relatei tudo para ela, ela disse, hoje eu vou passar o raio-x para ele pra gente ver como tá. E não passou. Quando foi no domingo, meu filho tava do mesmo jeito. Aí veio outra médica do plantão, eu relatei para ela, falou, as outras médicas não passou não, foi o raio-x. Eu falei, não. Ela disse, eu vou passar o raio-x para ele hoje. Quando fez o raio-x, tava lá meu filho com líquido acumulado no tórax, no pulmão, né? No caso, tinha dado derrame no pulmão dele, derrame pleural. Gente, eu fiquei louca quando ela falou assim, deu um derramezinho, né? Pelo raio-x a gente viu, amanhã o médico cirurgião vai falar com você. Eu fiquei louca na hora. Eu comecei a xingar todo mundo, eu bati nos beiços, o beiço era tipo assim, tem aquela gradezinha, né? E eu soltava assim com tudo a grade, pá, batia e fazia aquele barulho. Eu gritei lá, eu sei que eu surtei, mas não foi nem porque eu quis, foi um instinto que veio em mim. A menina que estava no quarto ficou tudo assustado olhando pra mim, mas foi um instinto mesmo de raiva e de medo, sabe? De acontecer alguma coisa com meu filho por causa de negligência, tá, gente? E aí as duas médicas que veio na sexta e no sábado não passou o raio-x para ele, poderia ter passado e ter evitado muita coisa. A de domingo passou e viu que estava com derrame. Daí a médica veio conversar comigo, pediu para eu me acalmar, para não assustar o meu filho e que ia dar tudo certo, que eu não me preocupasse. E beleza. Quando foi na segunda-feira o médico cirurgião veio, aí veio conversar comigo, viu o João Pedro e falou que ele estava estável, ia fazer uma punção, não ia colocar o dreno, vocês vão já entender o que é o dreno. Ele não ia colocar o dreno porque o dreno é muito mais invasivo e nesse momento ele não achava necessário. Ia fazer a punção e ia ver se resolveria com essa punção. E a punção ele vai dar uma sedação para a criança não dorme, fica acordada, mas fica bem quietinha. Ele vai fazer uma anestesia local e da anestesia ele vai fazer a punção com a seringa e tirar o líquido que tiver nessa região do tórax do pulmão aqui. Ok, a gente foi para a sala de fazer esse procedimento, ele deu a sedação, deu anestesia no João Pedro, fez a punção e tirou 45 ml de líquido. Esse líquido aqui que saiu do João Pedro, dessa região aqui. E eu tava lá vendo tudo, minha gente, vocês imaginem como que eu tava, né? E aí ele falou, possivelmente ele vai continuar com líquido, só que agora não tá saindo, a gente vai ter que esperar um pouco. Ok. Aí terminou esse procedimento na segunda-feira, quando foi à noite, meu filho já começou a abusar mais ainda, sabe? Incomodado. Na terça-feira ele acordou todo inchado, as pernas inchadas, todo, o rosto todo inchado. E aí eu já fiquei espantada, que não é normal esse inchaço, não é normal. Veio uma médica do plantão, essa é insuportável, a médica japonesa que tem lá. Falei pra ela, meu filho tá todo inchado, tô preocupada. Ela falou, é porque ele não tá andando, ele tem que se ajudar, ele tem que andar para ele desinchar. Ele tá tomando muito soro, desde que ele chegou ele tá no soro. Isso tá ajudando para ele ficar inchado. Disse, mas desde ontem que ele deu esse inchaço, ele não tava tão inchado assim, ele tava só a barriga. Gente, eu tinha que discutir às vezes assim, tipo, sabe, rebater para poder ter uma ajuda ali. Essa médica não passou o raio-x, eu pedi para ela o raio-x. Eu falei, eu como mãe, eu tô muito preocupada, eu queria muito o raio-x dele, porque ele fez a punção na segunda. Ela olhou pra mim e falou, mas aqui quem manda não são as mães, somos nós que somos os médicos. Desse jeito. Não teve jeito, essa médica não passou o raio-x pra ele. Quando foi à tarde, já veio outra médica, essa é bem mais legal. Conversei com ela, ela veio lá olhar João Pedro. Eu expliquei tudo, ela disse, eu vou passar o raio-x pra ele. E aí, ela passou o raio-x, já eram as 6 horas da noite, a gente foi fazer o raio-x. Beleza, fez o raio-x, só que eu não vejo o resultado, eu não sei de resultado na hora. Eles que vão analisar, os médicos, entendeu? E aí, quando a gente tava lá no quarto, chegou uma outra médica. Essa daí é a pior de todas. Chegou lá e falou que aqui esse moço tem, toda superior, sabe? E eu falei, ele tá todo inchado, ele tá tossindo, ele tá com dor aqui, com dor aqui. Ela falou, mas a tosse, ele já chegou com essa tosse, né? Já chegou com a tosse. E o que é que ele tem além da tosse? Eu disse, o inchaço. Ela disse, o inchaço nas pernas é do soro, agora da barriga é gases. Eu falei, Aí ela falou, como é que ele tá? Eu disse, ele não quer ficar sentado, ele não quer ficar deitado, ele só conseguia ficar. Ela perguntou, como é que ele tá? Eu falei, ele só quer estar deitado, mas não era nem deitado, ele ficava tipo inclinado
a cabeceira da cama tem que estar assim. Ele ficava quase sentado, ele não aguentava nem ficar deitado, nem ficar no meu colo. Eu pegava ele começava a se espremer e já pedia para ir para a cama, colocava ele na cama. E eu explicando isso para ela, olhou para minha cara e falou: "Pois é, mãe, pelo jeito ele só quer ficar do jeito que ele quer, né?" Eu peguei nessa hora, eu falei: "Você acha que uma criança de 4 anos vai escolher ficar deitada numa cama porque ele quer? Quando a criança de 4 anos vem parar é porque algo ruim está acontecendo com ele. Esse menino vem de saúde, esse menino só vive correndo, brincando." Aí ela ficou toda, né, por fora. Aí continuou, né, as perguntas, aí falou: sobre esse inchaço da barriga eu vou passar um Lufitalzinho pra ele." Eu falei: "Não passe não, doutora. Passe não Lufital, porque desde que meu filho chegou aqui, ele tá tomando Lufital e não tá resolvendo nada." Ela falou: porque é um medicamento, não faz milagre não." Desse jeito. Ela falou tudo isso, né, e eu rebatendo ela pegou e foi embora. Quando foi na quarta-feira, já era, eu não lembro se era dia 15 ou era dia 13 na quarta-feira. A enfermeira veio e falou assim: "Se arrume que você vai para outro hospital, que seu filho vai fazer uma tomografia." E aí a gente foi para outro hospital. João Pedro teve que tomar sedação para poder ficar quieto e fazer o exame. Ele ficou sedado, apagou. A pior coisa para mim foi ter visto ele daquele jeito, completamente mole, apagado ali. Fez a tomografia, a gente voltou para o hospital que estava internado. E quando foi uns 10 minutos depois, a enfermeira veio e falou: ele vai entrar em jejum total, né, para dar nem água a ele, até 3 horas da tarde. Eu fiquei louca na hora, meu Deus, entrar em jejum até 3 horas da tarde. E assim foi. E esse menino abusava atrás de comer. E eu saía de perto dele para não ver ele chorando atrás de comer e não podia dar nada a ele. Então a gente estava na enfermaria, no primeiro andar, a gente desceu 3 horas da tarde para a UTI. Meu filho foi sedado na UTI, foi colocado na cama para fazer esse procedimento de colocar o dreno e também colocar um acesso central aqui no pescoço que vai direto a medicação para a veia do coração. E aí, né, eu saí da sala, a gente tem que sair da sala e a criança fica lá com os médicos, né? E aí a psicóloga já veio conversar comigo assim que eu saí e eu tava tipo, eu não conseguia nem falar, de tão preocupada, medo. Vocês imaginam como uma mãe fica numa situação dessa? E aí ela conversou comigo, eu comecei a contar, né, o que tinha acontecido lá com as outras médicas. Ela disse: "Não deixe isso acontecer, rebata mesmo, fale na ouvidoria." Me aconselhou, me deu, né, um suporte ali. E umas meia hora depois, meu filho saiu da UTI, né, a gente foi para a enfermaria novamente. E aí ele ficou, né, muito agitado, com muito medo, chorando muito com esse dreno, que vocês vão ver agora como que é esse dreno. Então, gente, foi muito sofrimento esses dias que ele passou no hospital e vocês perceberam aí que teve muita negligência, tanto no hospital da minha cidade, que eu fui 3 vezes, na quarta que passaram exame para ele, quanto no hospital da criança, né? Porque em todo lugar tem gente que não presta, tem gente que faz o trabalho com amor e tem gente que tá ali, eu acho que é obrigado estar ali, faz de qualquer jeito, dá piada na mãe da criança. E a gente não deve deixar isso acontecer, a gente tem que rebater, a gente tem que correr atrás e lutar pela nossa saúde e dos nossos filhos, né? Eu fui muito atrás, eu corri muito atrás lá. As meninas que estavam comigo no quarto viram também, né, o meu sufoco lá de falar que meu filho não estava bem. E a médica que passou o raio-x para ele, né, que mostrou que estava com líquido, ela questionou as outras porque não tinham passado o raio-x. Então acontece muita negligência. A menina que eu conheci lá no hospital tem 4 aninhos, a Aninha, Ana Gabriele, ela teve sérios problemas. Então, a Ana Gabriele teve sérios problemas decorrentes de uma pneumonia, gente. Ela teve o mesmo sintoma que João Pedro. A pneumonia dela evoluiu para o pneumotórax e, por negligência também, ela está na situação que está hoje, né? Ela teve 3 paradas cardíacas, ela passou 30 minutos sem oxigenação no cérebro e hoje ela está nessa situação de não falar, de não andar, e aguardando que fazer um processo de reabilitação, né, que com fé em Deus ela vai voltar a ter seus movimentos, a andar, a falar,
né? Deus vai preparar tudo para ela, eu creio muito nisso. Mas para vocês verem que uma negligência por uma pneumonia pode custar até a vida de uma pessoa, né? A Aninha foi uma vitoriosa, né? Nessas 3 paradas cardíacas, ela continua aqui, tá viva, né? Junto com sua mãe. E a mesma coisa aconteceu com João Pedro, né? E Deus colocou a mão ali que não aconteceu algo mais pior ainda, que poderia, né? Corria o risco. Então, minha gente, resolvi compartilhar com vocês, né, todo o contexto da história para que vocês entendam e que também sirva de alerta para vocês. Não esperem muito para levar o filho no hospital quando aparecer um sintoma, porque a pneumonia eu nunca imaginei que seria tão grave assim, tão séria, mas ela é muito séria, muito grave. Ela evolui, né, se ela não for tratada com antecedência. Ela evolui para um pneumotórax, o derrame pleural. Ela pode causar pressão no coração, dando parada cardíaca, que foi no caso da Aninha. Então, assim, ela causa muitos problemas, né? É o pulmão que é o grande responsável pela nossa respiração. Então, se acontece algum problema no pulmão, junto ali perto do coração, né, é muito grave. Então, assim, fica de alerta para vocês que são mães, que têm filhos em casa, irmão pequeno, que se cuidem, cuidem das crianças, não espere muito tempo para levar na UPA, para levar no hospital, faça o exame, brigue pelos filhos de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Expliquei para vocês bem resumidamente o que aconteceu, para não ficar muito extenso. E espero que vocês tenham entendido e que tenha servido de alerta para vocês, tá bom? Já vai se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo para sua amiga que é mãezinha, né, para que ela também seja alertada através desse vídeo. E deixe o seu like aqui também, se inscreva no canal. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.